Fala pessoal, beleza? Meu nome é Eric Morgado e este é o Vem Pra Joga, trazendo para vocês um jogo português da terrinha que é o Madeira. Jogo este euro, jogo de alocação de trabalhadores que vocês vão curtir demais. Querem conferir as regras deste jogaço? Então vamos pra joga você também. Ora pois. Fala pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, só que hoje vídeo de regras desse jogaço aqui, ó, o Madeira, jogo do Nuno Bizarro, Centeiro e do Paulo Soledad, da What's Your Game. Esse joguinho que vai de 60 a 150 minutos, de 2 a 4 jogadores, e quem pode jogar aí, quem vai ter uma compreensão melhor, são as pessoas ou os jovens que tiverem acima de 12 anos. Ele é um jogo euro, bem temático, relacionado com a colonização de Portugal, uma questão mais histórica. E vamos então entender como é que funciona este jogaço. Madeira é uma ilha descoberta no início do século XV pelos navegadores portugueses e seu nome refere-se à densa floresta que cobria a fértil região. Este fato, bem como a sua estratégica localização dentro do Oceano Atlântico, fizeram desta ilha uma das mais importantes descobertas portuguesas, servindo de laboratório para o que veio a ser o Império Português. As plantações de trigo foram as primeiras formas de sobrevivência na ilha. Depois disso, o infante Dom Henrique decidiu incrementar a economia do império e o açúcar tornou-se o negócio principal. Com a vinda deste produto de outras partes do mundo, como a África ou o Brasil, os lucros do açúcar deixaram de ser proveitosos e a produção do famoso vinho de Madeira tornou-se então o mais importante motor econômico. Em Madeira, assumimos o papel de nobres mercadores, percorrendo os ciclos históricos de mudanças na ilha, com o objetivo de aumentar sua prosperidade e a riqueza pessoal, e, consequentemente, a da nação portuguesa. Começando pelo tabuleiro, nós temos esse tabuleiro muito lindo. Tá? Esse tabuleiro aqui, ele está dividido em regiões. Tá? Então isso aqui é uma ilha, aqui é outra ilha. Tá? Essa ilha está dividida em duas regiões e aqui é uma terceira região. Eu tenho aqui a região 1, a região 2 e a região 3, tá? E cada uma é dividida em campos. Então vamos lá, pessoal, vamos para as regras, tá? Eu vou aqui passando as regras para um jogo para 4 jogadores. A diferença para as outras regras eu vou direcionando aqui de acordo com o que vai aparecendo na iconografia, tá bom? Então aqui nós temos o tabuleiro, ele é dividido em 6 áreas. Então nós temos a torre aqui em cima, onde nós temos esses 3 dados que eu já coloquei antecipadamente. Nós temos a ilha, que é esse espaço e esse espaço aqui, tá? São 2 ilhas que nós temos, tá bom? Nós temos as cidades, que é esta área aqui. Nós temos o moinho de vento aqui no canto. Temos as colônias, Açores, Brasil e a Índia. E os mercados, onde vamos ali fazer as exportações, tá bom? Nós também temos esse tabuleirinho aqui. Ele é dividido aí para um jogo para 2, 3 ou 4 pessoas. Então você pode montar um jogo para 2 pessoas, onde ele vai ter um espaço menor. Uma montagem para 3 pessoas, tá? Onde ele vai dividir ali, fazer a divisão das famílias. E o tabuleiro para 4 pessoas, que é esse que eu estou mostrando aqui para vocês mais completo. Aqui nós temos a coluna de passar a vez e aqui a coluna de dados, tá? Onde estão os dados já alocados aqui, ok? Nós temos a nossa reserva pessoal, que são os nossos meeples, barquinhos, marcadores.
Nós vamos escolher uma cor no início do jogo. Temos aqui a trilha de prestígio ou trilha de pontuação, como a maioria dos jogos euros tem. E nós temos os personagens. No tabuleiro nós já temos os personagens do tabuleiro base e nós temos personagens que nós alocamos ao longo das rodadas. Beleza? Temos também aqui os pedidos da coroa, que são esses marcadores aqui. Vocês veem aqui. E também temos aqui as 3 cidades, como eu já tinha falado, com os locais, os bairros que nós chamamos aqui, e também alguns favores de família que são colocados aqui ao lado. Bom, que nós, quando desbloqueamos eles, nós levamos para o nosso tabuleiro para poder utilizar ali a vantagem que ele nos dá. Beleza? Então, basicamente, essas são as áreas que nós temos no tabuleiro. Vamos então à montagem do setup inicial. A gente coloca o tabuleiro aí no jogo, na mesa, e selecionamos o tabuleiro das famílias de acordo com o número de jogadores. Colocamos o número de toques de madeira nos campos que possuem 3 números. Então, se vocês notarem aqui, ó, cada campo aqui vai possuir 3 numerozinhos ao lado. Para 2 jogadores, o número mais abaixo. Para 3 jogadores, o número do meio. Para 4 jogadores, o número acima. Então aqui, ó, coloquei 3 marcadores de madeira, porque aqui tem o número 3. Aqui 4 marcadores de madeira, por causa do número 4. Tá? Aqui nós temos 3 marcadores de madeira, porque temos o número 3. E ali mais 3 marcadores de madeira, porque também temos o número 3. E assim por diante. Então, onde eu tenho espaços aqui com numeração, eu coloco a quantidade de números de madeiras que pede no tabuleiro. Coloco aleatoriamente 4 favores de família nos distritos à direita. Então, cada uma das cidades vai ter aí 4 favores de família. Tá? Eu dividi aqui para ficar aleatoriamente 4 diferentes. Coloco também um trabalhador neutro, branquinho aqui. No manual eles falam que é cinza, mas ele é branquinho. Tá? No último espaço aqui mais à direita também. Coloco as recompensas do rei do tipo A e B. Então eu vou embaralhar as do tipo A e vou adicioná-las aqui, e as do tipo B, e vão sobrar 2. As 2 que restarem eu coloco na caixa do jogo, não vou utilizar. Também coloco aleatoriamente com a face virada para cima, tá? 5 pedidos da coroa por linha, tá? Então aqui, ó, tenho 5 pedidos de coroa para cada uma das linhas. O tabuleiro menor. Note que para o número de jogadores, de acordo com o número de jogadores, aqui para 4 a gente coloca todas, mas note que elas têm um número atrás. Então, para 2 jogadores eu só vou utilizar a que tiver 2 bustos. Para 3 jogadores que tiverem 3 bustos. E para 4 jogadores eu acrescento as que tiverem 4 bustos. Por exemplo, essa aqui. O jogador escolhe uma cor, nós já escolhemos uma cor aqui, e pegam todas as peças de madeira correspondentes. Tá? Então nós temos 12 trabalhadores, 12 meeples, 6 navios. Também temos 3 disquinhos de marcadores e temos 3 marcadores quadrados, que eu já vou explicar como é que nós vamos utilizar eles no jogo. Bom? Aí a gente vai colocar um disco no espaço 0. Vamos adicionar também um disco no espaço 3 do moinho, indicando que toda rodada eu tenho 3 pães. E o outro disco eu vou aguardar, que eu vou alocar aqui na região de passar. Bem, então eu vou colocar agora 2 trabalhadores de cada jogador na torre, tá? Eu só vou colocar aqui o do roxinho, do vinho, porque eu estou explicando. Mas cada jogador vai colocar 2 trabalhadores na torre fixos. Cada jogador também vai receber 4 pães. Então, você vai pegar 4 pães e trazer para sua tabelinha aqui. Vai também pegar R$5, que é o dinheiro do jogo. Também vou pegar um de cada recurso. Então, vou pegar um trigo, vou pegar uma uva, vou pegar uma cana de açúcar, um açúcar,
e vou pegar uma madeira. Ah, lembrando, não é uma uva, tá, gente? Apesar de ter o símbolo da uva, a uva representa o vinho, tá? Então é um vinho, um açúcar, um trigo e um recurso de madeira. Bom, aí eu vou pegar esses 4 ícones aqui que tem um símbolozinho marcadinho dourado na pontinha. Vou embaralhá-los e distribuir entre os jogadores. E note que eles têm uma quantidade de coroas atrás deles, tá bom? Então, desta forma, esses pedidos de coroa iniciais indicam quem vai iniciar o jogo, que é aquele que tiver maior quantidade de coroas. A partir dele, em sentido horário, dependente de quantas coroas tem, o jogo vai seguir. Então vamos supor que eu tenha pego aqui as 4 coroas como primeiro jogador. Então eu vou alocar o meu ícone aqui na primeira casa, indicando então que eu sou o primeiro jogador. O segundo jogador vai colocar o dele lá, o terceiro o dele lá e o quarto jogador o dele lá. Além disso, eu vou pegar a quantidade de dinheiro que tiver impressa no local. Então, como eu sou o primeiro jogador, eu vou pegar apenas R$2 a mais. Então, eu vou pegar R$2 e trazer para a minha área do jogo. O jogador número 2 vai pegar R$3, o jogador número 3, R$4 e o quarto jogador, R$5. Agora, em ordem reversa do turno, então, de baixo para cima, os jogadores vão colocar um trabalhador em um espaço vazio. Então, eu seria o último nesta ordem, então eu colocaria um trabalhador em um espaço vazio de cidade. Então, eu escolheria se eu iria colocar nessa primeira linha aqui, que é a linha do pão, nesta aqui, que é a linha do dinheiro, ou nesta linha, que é a linha da madeira. Lembrando que esse jogo aqui, por exemplo, ele pede muito pão, se paga muito pão, então no início eu iria colocar aqui, ó, por exemplo. Em ordem ainda reversa de jogadores, nós colocaremos 2 trabalhadores em um espaço de uma região ou de mais de uma região. Então eu vou pegar 2 trabalhadores e vou colocar em qualquer uma parte de uma das 3 ilhas. Lembrando que eu não posso colocar inicialmente 2 trabalhadores no mesmo campo e inicialmente eu também não posso colocar na mesma região. Posteriormente posso. Tá? Então, desta forma, eu vou colocar em campos desocupados e em regiões diferentes e somente um trabalhador por campo. Então, eu vou, por exemplo, como aqui tem madeira e trigo, eu vou colocar aqui, ó, para pegar madeira. E vou colocar outro trabalhador nesta região aqui, que tem 3 madeiras também, que no começo madeira é muito importante. Note que eu tenho um espaço aqui, ó, que não pertence a região nenhuma. Ela é uma região que sempre fornece madeira infinita. Posso colocar lá? Também posso colocar. Não teria problema algum colocar naquela região. Só que ela não pertence nem à região 3, nem à região 2, tá? E muito menos à região 1, porque já está afastado mesmo. Então, a gente, a partir daí, inicia a fase A do jogo. Então, vamos imaginar aí que todos os jogadores, vamos simular aqui, que todos os jogadores colocaram aí os seus trabalhadores. Então vamos lá. Então, eu peguei a coroazinha de 4, tá? Peguei o favor de 4 aqui, ó. Então, eu vou colocar a minha fichinha aqui. O vermelhinho pegou a de 3, ele coloca aqui em segundo e pega 3 de dinheiro. O azulzinho, a de 2, pega 4 de dinheiro. E o amarelinho de 5 pega 5 de dinheiro, ok? Então, beleza. Agora, em ordem reversa, todos nós vamos colocar os nossos meeples no tabuleiro. Então, começando ali pelo amarelinho, ele coloca 2 na torre, obrigatoriamente tem que colocar 2 aqui na torre. E vai escolher um local de cidade. Então, tem o pão, aqui ganha pão, aqui ganha dinheiro, aqui ganha madeira. Ele vai colocar aqui no pão, que é importante. Vai alocar 2 trabalhadores, ou da região 1, ou na região 2, ou na região 3. Lembrando que no setup eu não posso colocar 2 trabalhadores em campos diferentes, né? Nem 2 trabalhadores no mesmo campo, nem em campos diferentes da mesma região. Então vamos supor, ele colocou aqui e aqui.
Coloca uma fichinha aqui, que todos começam com 3 de pão, tá? E coloca a sua última fichinha aqui no 0, ok? Então é isso. O jogador azul vai fazer a mesma coisa, vai colocar sua fichinha no 3, no 0, vai colocar os seus 2 meeples lá na torre e vai escolher 2 campos. Primeiro ele escolhe a cidade, ele também quer pão, e vai escolher 2 regiões. Então ele vai escolher aqui, ó, essa aqui e essa aqui. O jogador vermelho vai colocar os seus marcadores e vai alocar, então, 2 trabalhadores na torre, vai alocar um trabalhador na cidade, ele também quis pão, então já fechou ali, ó, um bloco, coloca um trabalhador aqui, não, ali na região 1 e o outro trabalhador aqui. E por último, eu que sou o primeiro jogador, vou colocar aqui no 3 também de pão, coloco meus 2 meeples lá na torre, coloco um meeple aqui nessa região que vai me dar mais dinheiro, e 2, eu vou escolher 2 campos. Eu vou escolher este campo e este campo. Legal? Então basicamente é isso. Bom, então agora nós vamos para a fase A do jogo. Então, fase A do jogo, eu vou embaralhar os personagens e vou deixá-los distribuídos nas regiões, tá, de acordo com o número que segue lá em cima. Então, na primeira rodada, a região que fica sem trabalhadores é a região de número 1. Então, a região de número 1 é a que fica sem a rodada, porque essa é a rodada 1. Então eu vou colocar um personagem aqui, outro personagem aqui, outro personagem aqui e o último aqui. E vou explicar como funciona as fases. Então depois de embaralhar eles, eu vou rolar os dados. Então rolei aqui, deu 3, 2, 1, rolo 3 dados aqui, 3, 2, 2, rolo esses daqui, 3, 1, 2, rola esses daqui, 3, 3, 2, muito bom, e rolo os dados piratas que estão lá na torre. 3, 2, 1, show de bola. Na ordem de cada jogador, a gente escolhe em que linha de tabuleiro eu vou começar. Então, como eu sou o cor de vinho ali, olhando aqui, eu quero uns dados mais altos, eu vou pegar aqui, ó, esta linha de baixo. Eu vou ser da linha 4, eu trago os dados para minha mesa e pego uma dessas demandas da coroa. Então, eu tenho essas 4 demandas e vou escolher uma delas. Então, para vocês entenderem qual a importância disso. Então, assim, ó, eu coloquei aqui no roxinho, né? Se fosse uma rodada futura e eu tivesse uma fichinha dessa aqui, ó, de famílias, o que ia acontecer? Como eu sou da família roxa e eu tivesse usado ela, eu podia desvirar e utilizá-la de novo nessa rodada. Se eu escolhesse aqui uma outra região e tivesse a ficha daquela região, eu poderia desvirá-la e utilizar essa vantagem novamente. Outra coisa que eu vou observar aqui é a ordem. Apesar de eu ter pego os dados maiores, eu sou o último a jogar agora. E a outra coisa que eu vou observar é justamente essas demandas que eu depois vou trocar por pontos lá na frente. Então, por exemplo, esses pedidos de coroa aqui, ó. Aqui eu tenho a rota de mercado, então eu escolho até 3 navios que estão alocados lá. Eu, no caso, não tenho nenhum. E eu ganho de 3 a 6 pontos por navio escolhido. Então, se eu escolher os 3 navios, eu vou ganhar 6 pontos de prestígio, tá? No final da rodada. Influenciar famílias. É de acordo com o número de famílias que eu tenho aqui, diferentes do meu tabuleiro. Então, por exemplo, eu já começo com esse favor aqui, ó. Essa aqui me dá 5 pontos por famílias diferentes. Então, é interessante eu ter essas famílias aqui para me ganhar 5 pontos por cada uma. Quanto mais tiver, mais pontos eu ganho. Urbanização, que é essa parte aqui, ó, que tem nas cidades. Eu escolho uma cidade qualquer e se eu tiver a maioria de trabalhadores nessa cidade, eu ganho o número maior de pontos indicado ao lado da cidade.
Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse 2 trabalhadores aqui, ó, e eu tivesse trocando este ícone aqui, ó. Eu estaria ganhando 12 pontos, porque eu tenho 2 trabalhadores aqui. Tá? Teria a maioria de trabalhadores ali, e isso é ao longo do jogo que ocorre. Expedição. Tá? Eu escolho até 3 navios, muito parecido com o do mercado, só que nas expedições, e aí também ganho 3 a 6 pontos de acordo com o número de navios que eu tenho lá. E riqueza da nação, eu posso pagar até R$15 e eu ganho 1 ponto para cada real pago. Então eu posso trocar todo o meu dinheiro aqui por pontos de vitória, trocando por essa fichinha aqui. Então esses são os pedidos da coroa que a gente tem que observar. Como eu já tenho esse aqui, ó, eu já acho interessante pegar, então, esse aqui. Bom, cada um, então, vai escolher um local, né, e vai pegar os seus respectivos dados e também vão pegar os seus respectivos favores. Então, esse pegou esse aqui, esse pegou esse aqui, esse pegou esse aqui. Exemplo. Então, é isso. Então, essa é a primeira fase aí, fase A, de preparação. Então nós vamos para a fase B, que é a fase de ação dos personagens. Então na mesma ordem que nós escolhemos ali os dados, nós na ordem aqui, ó, que foram escolhidos, nós vamos fazer as alocações. Então eu vou explicar como ocorrem as alocações. Note que em cada região dessas aqui, ó, na Casa da Coroa, na Capitania, o Moinho, a Alfândega e a Fortaleza, nós vamos ter o personagem que vai nos dar uma ação inicial, se alocarmos lá, e depois uma ação posterior na próxima fase. Então, nessa fase B, eu tenho que já planejar a ação que eu quero fazer agora e também pensar a ação futura. Então, vou começar aqui, ó, pelo moinho. Então, aqui, ó, eu tenho aqui na região 1 este homem, que é o prefeito, tá? Dentro das cidades, eu posso mover ou posso realocar até 2 trabalhadores meus ou neutros. Então eu posso mover aqui, ó, 2 trabalhadores meus ou neutros. Então, por exemplo, poderia pegar esse aqui, como eu só tenho esse aqui, poderia passar para outra região. Esta é a ação lá. Ou posso fazer essa ação, depois, mesmo se eu não tiver movido o trabalhador, para cada cidade que tiver pelo menos um trabalhador meu, eu recebo 2 recursos para cada trabalhador meu e 1 para o outro. Então vou dar um exemplo aqui, tá, gente? Vamos supor aqui, ó. Eu peguei aqui, ó, esse meu personagem que estava aqui na moeda e aloquei aqui embaixo. Então eu vou ganhar aqui, ó, vou alocar ele para cá. Eu vou ganhar 2 madeiras. E como tem um neutro lá, eu ganho mais uma madeira por ele. Se eu tivesse 2 personagens naquela região, eu ganharia 5 madeiras. 2 por cada um meu e mais uma pelo neutro. Então, no começo do jogo não é o caso. Mas só para entender como é que funciona esta ação aqui. E posso fazer também esta ação simples. Essa ação simples que é uma ação de colheita. Tá? Lembrando, isso é uma coisa muito importante que a gente acaba errando. Como o moinho ele está ligado à região 2, eu só posso fazer a colheita se eu tiver trabalhadores na região 2. No caso aqui, ó, eu tenho um trabalhador aqui, então eu poderia pegar uma madeira de lá. Ok? Então essa é a fase da colheita. Se eu tivesse feito, por exemplo, essa ação aqui, mas não tivesse trabalhadores lá, eu não poderia fazer a colheita como uma segunda opção. Então note que eu posso fazer tanto o deslocamento, esse é um tipo de ação, ou posso fazer uma colheita se eu tiver o trabalhador lá, beleza? Bom, ainda na região 2 eu tenho a capitania. Aqui na capitania, quem está nesse momento é o administrador. Tá? Então o jogador poderá mover até 2 trabalhadores para qualquer campo que esteja presente. Ele só não pode mover trabalhadores da fortaleza. Então eu posso mover 2 trabalhadores de qualquer lugar menos da fortaleza. Eu posso pegar esse trabalhador aqui e mover para cá. Eu posso mover esse trabalhador aqui da cidade e mover para cá. Eu posso mover 2 trabalhadores aqui, ó, que estão fora e colocar em jogo. Então, por exemplo, mas só
em campos, tá? Note que o desenho aqui é de campos. Então vamos supor aqui que eu tenha feito a ação aqui. Eu venho aqui, coloco um trabalhador aqui e o outro trabalhador aqui, ó. Certinho? Então esta ação aqui é colocar 2 trabalhadores numa região do tabuleiro. Tá? Lembrando as regras que eu não posso colocar 2 no mesmo espaço, no mesmo campo. Posso colocar na mesma região, mas não no mesmo campo. E posso também fazer a colheita se eu tiver trabalhadores nesta região. Então, se eu tivesse aqui um trabalhador aqui, ó, eu tenho lá, posso pegar madeira, ou se eu tivesse trabalhador aqui, eu podia pegar uma madeira e um trigo. Quanto mais trabalhadores eu tenho, mais recursos eu posso pegar fazendo a colheita. Esse terceiro aqui é o nosso respeitável mestre das guildas. Então ele escolhe um dos favores das guildas e descarta a quantidade de madeira correspondente ao custo indicado na coluna. Então o jogador pode comprar madeira se ele tiver acesso. Então ele pode pegar um dos favores das guildas, ou seja, um desses favores aqui, e colocar e pagar a madeira correspondente. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu quero pegar esse camarada aqui, ó, porque eu já estou lá no roxo, né? Também. Eu tenho que pagar por esta ação 2 madeiras. Eu só tenho uma, então eu teria que pagar a outra de outra maneira. Já vou explicar como é que eu faço isso aí. Eu posso pagar madeira desde que eu tenha meeples em regiões com madeiras, pagando em dinheiro. Então, como eu preciso de mais uma madeira, eu pago R$1, como está lá na tabelinha, e pego mais uma madeira para pagar pela ação. O que eu posso fazer também? Tá? Vamos supor que eu quisesse pegar esse de 3, ó. Então eu pagaria uma madeira minha e teria que pagar 2 madeiras de lá. Então eu pagaria o valor de 3 mais 1, 4, tá? Então não é cumulativo, tá? Então eu pagaria 1 da primeira madeira e 3 da segunda madeira, fora a madeira que eu tenho na minha mesa. Então esta é a ação deste personagem do mestre das guildas. E posso fazer a colheita desde que eu tenha um personagem aqui. Note que eu não tenho ninguém ali. Então essa ação aqui não seria interessante. Bom, aqui ó, na região 3 eu tenho este personagem aqui, que neste momento está na Casa da Coroa, que é o comandante. Ele move 2 barcos para um dos espaços nas colônias ou do mercado. Então eu posso pegar 2 barquinhos e colocar em 2 espaços lá. Vamos supor que eu quero colocar um barquinho aqui e outro barquinho aqui, ó. Só que quando eu coloco lá, eu coloco exatamente para vender o recurso, no caso aqui o vinho e o trigo. E eu ganho exatamente aquilo que está naquela região, tá? No caso aqui do mercado eu vou ganhar os R$3, porque é só um trigo que eu estou vendendo. Quanto mais trigos, mais eu ganho. E no caso aqui do vinho, eu vou pegar um desses itens aqui do rei. Vou pegar uma das recompensas reais. Eu também posso fazer isso aí. Quando eu faço essa ação de remover o barquinho, eu sou obrigado a pagar madeira por esse barquinho, tá? Então eu vou pagar uma madeira por esse. E como eu não tenho como pagar, eu faria aquela mesma coisa. Eu poderia trocar por dinheiro desde que eu tivesse personagens em regiões que me dão madeira, tá bom? É uma ação que eu posso fazer. Tá? E posso mover o barco, tá? Quando eu movo o barco, é a mesma ação. Eu movo o barco, eu também pago por essa ação. Bem, ele também me dá a opção de fazer a colheita. Então ali, como eu tenho um personagem ali, eu poderia fazer a colheita daquela região. E o último lá que está sozinho, que é igual para qualquer um, ó. Note que quando não tem um personagem em cima, todos eles são iguais. Então, no caso aqui, na primeira rodada, eu teria a ação livre, tá? De colheita, que eu só posso realizar colheita uma vez, tá? Nessa ação. Só que ela tem uma diferença da colheita normal dos outros personagens. É que em um campo eu posso pegar um recurso a mais. Em apenas um campo. Então, se eu tivesse 2 aqui, eu pegaria uma madeira ou 2 trigos, ou
pegaria 2 madeiras e um trigo. Então, posso pegar um recurso a mais. Então, essa aí, tá, é a ação dos personagens, tá? É a fase 2, ação dos personagens. E como é que eu faço a ação dos personagens? Eu tenho que alocar um dado naquela região, tá? Então, eu posso fazer essa ação tanto com os meus dados, quanto com os dados piratas. Tá? Se eu fizer a ação com os meus dados, eu tenho que tomar cuidado de observar o número que está aqui em cima. Então, por exemplo, ó, no moinho é o número 1. Eu posso jogar, tá, qualquer dado de qualquer valor, de 1, 2 ou 3, que não vai acontecer nada. Mas se eu quiser fazer, por exemplo, esta ação aqui, ó, da Casa da Coroa, de colocar 2 barcos, ela é cara. Então vamos supor que eu jogue um dado 3 aqui, ó, para fazer essa ação. Eu aloco o dado lá, coloco essa fichinha, para saber que é o meu dado que eu estou colocando lá, para fazer a ação do barco. Só que como meu dado é 3 e o custo do lugar é 4, eu sou obrigado a pagar um pão por esta ação. Tá bom? Então, na ação do personagem, eu sempre tenho que pagar o valor do local. Tá bom? Então, o valor, eu sempre tenho que usar dados com valor maior ou igual ao valor associado à região daquele personagem. Tá bom? Então, eu sempre pago em pães a quantidade. Vamos supor que fosse aqui, ó, que eu alocasse aqui, ó. Eu colocaria lá minha fichinha, só que essa região é 3, tá? Para fazer essa ação ou a colheita, tanto faz. E aí, dessa forma, tá kit, não teria problema algum. Mas se eu tivesse aqui colocado um 2, como a diferença é de 1, eu teria que pagar um pão. Se no caso aqui fosse o número 2, eu teria que pagar 2 pães. Se eu fosse só fazer uma colheita, fazer uma coisa bem esdrúxula aqui, ó. Se eu fosse fazer uma colheita, né, que é uma ação baixa, com 2 eu teria que pagar 3 pães para fazer essa ação, tá? Então, eu sempre tenho que equalizar a minha ação de personagem com o que eu posso pagar em pães. Então, a ação do personagem, ela está sempre associada a isso. Eu também posso usar um dado pirata, tá bom? Para fazer a ação. Então, eu poderia vir aqui, ó, e fazer essa ação com o dado pirata, ok? Qual a diferença do dado pirata? É que para fazer a ação com o dado pirata, eu sou obrigado a tirar um personagem da torre, tá bom? Desguarnecer a torre. Então, toda vez que a gente usa o dado pirata, a gente desguarnece a torre. Então, vamos para algumas regras bem específicas e bem interessantes dessa fase. Eu não posso ter mais de um dado pirata num personagem e não posso ter mais que 4 dados em um personagem. Não posso fazer isso aqui. Eu posso ter no máximo 4 dados num personagem, não importa se eu fui 2 vezes lá, isso não tem problema. Mas eu não posso ter mais de 4 dados naquele personagem, incluindo o pirata, e não posso ter 2 dados piratas no mesmo local. Isso é uma regra importante que às vezes o pessoal esquece e acaba comendo bola. Então bora lá. Então todo mundo vai fazer essas ações, todo mundo vai alocar os dados nas regiões específicas, tá? E vão passar. Então vou fazer aqui uma simulação rapidinho. Então, após as alocações, a gente vai então para a ação do edifício. Então, como todos passaram, dependendo da ordem dos jogadores, aí, conforme eles foram jogando e passando, eles vão alocando aonde eles querem alocar lá. E quando eles fazem essa ação para cá, eles podem escolher fazer uma dessas 4 ações aqui, conforme eles passaram. Então, por exemplo, então aqui, ó, eu passei aqui pro roxinho, eu ganho R$2. Esse aqui, o vermelho, ele pode fazer uma alocação de mais um trabalhador para a cidade ou mover um trabalhador da cidade para ganhar o recurso daquela região. O amarelinho, ele pode alocar um trabalhador na torre de qualquer região. Então vamos por aqui, ó, vou até pegar daqui, ó. Você pode passar um amarelinho daqui para cá, para ficar com 3 ali. E o azulzinho quis colocar um barquinho, pagando um de madeira, em algum lugar e ganhando o recurso, tá? Então vamos supor que ele colocou, tá, nesta região aqui, pegou o favor, assim como eu, já tinha pego o favor.
Então, basicamente, vamos supor que acabou o primeiro turno das ações dos personagens aí. Nós vamos para a fase C, que são as ações dos edifícios. Então, seguindo a numeração dos edifícios, os jogadores resolvem as ações associadas. Se o edifício tiver pelo menos um marcador de ação, ele vai rolar todos os dados naquele edifício. Os jogadores que possuírem marcadores decidem pagar o custo do edifício e realizar a ação correspondente ou receber fichas pirata, pontos negativos. Tá? Então o custo pago é 10, no caso de 4 jogadores é de 10. Então aqui, ó, o primeiro edifício é o edifício 1, não tem ninguém. Tá? No edifício 2 eu vou pegar todos os dados aqui e rolar. Então 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todo mundo aqui, ó, como deu 9, todo mundo vai ter que pagar R$1, que seria o custo da diferença, que se fosse um imposto, né? Que deu entre 10 e os números rolados. Então, quem vai pagar isso aqui? O amarelo, eu e o azul. Então, como eu estou aqui simulando o roxinho, eu vou pagar aqui. Ali na alfândega, 3, 6, 9, 10. Ufa, ninguém vai pagar nada. E olha só que legal, eram 2 tokens azul aqui, tá? Nesse aqui, 3, 6, 7, 8, pagaria 2, tá? E nesse aqui, rolaria tudo, 3, 6, 9, 10, também ninguém paga nada, tá? Então, é muito importante na fase C, essa rolagem de dado, porque aí é que vai dar o desbalanceamento nos valores, tá? Tem um pouquinho de sorte nessa etapa aí, beleza? Bom, depois de fazer rolar o dado, a gente pode fazer a ação do edifício, que é a parte de baixo daquela região, tá? Então, no primeiro edifício, ali na fortaleza, tá? Eu posso fazer aquela ação de baixo. Qual que é a ação de baixo que eu tenho ali? Eu posso, tá, alocar um trabalhador de qualquer região para dentro da torre, ou se eu tiver 3, tá, trabalhadores naquela região, eu posso alocar até 2. Tá? Então, naquela região ali, na região 1 da fortaleza, tá, eu movo um trabalhador para a fortaleza, tá? Ou se eu tiver 3, eu movo até 2 trabalhadores para a fortaleza. Para cada trabalhador que for para a fortaleza, o jogador poderá descartar 3 fichas piratas. Então a intenção de passar para lá é descartar essas fichinhas aqui, tá? Em que momento que nós recebemos essa fichinha? Por exemplo, se eu não pagar o custo aqui da rolagem de dados. Lembra aqui, ó, que eu precisava pagar 1? Se eu não quisesse pagar R$1, ou se eu não tivesse, eu ganharia um ponto pirata aqui, que seria um ponto negativo, tá? E quando eu vou para a torre, eu descarto, tá, até 3 por trabalhador, tá? Então, se eu levasse 2 trabalhadores lá, eu poderia gastar até 6 fichas piratas, tá? A segunda região ali, tá, onde eu tenho a Casa da Coroa, eu posso desvirar um favor de guilda que eu usei, ou se eu tiver 3 trabalhadores naquela região, eu posso desvirar até 2. Ninguém tem 3, tá? Todo mundo tem 1, mas quem tá aqui, ó, pode desvirar. Então vamos supor que eu tivesse usado o meu favor de guilda, que é essa aqui, ó, que eu tinha pego. Aqui, ó, desculpa. Vamos supor que eu tivesse pego ela aqui, ó, tivesse ganho 3 pães quando eu peguei ela. Aí eu viro ela, né? No momento que eu comprei ela aqui, eu colocar meu trabalhador ali, ó, tá? Eu paguei a madeirinha dela e ganhei 3 pães e virei, tá? Neste momento aqui que eu estou aqui, eu posso desvirar ela de volta, tá? Então essa é uma ação bem bacana que dá pra gente recuperar, tá? Na alfândega, o que eu tenho ali na alfândega? Eu posso mover um trabalhador para uma das colônias, Brasil, Açores ou Índia, ou mover 2 trabalhadores para uma ou 2 colônias, Brasil, Açores ou Índia, tá? O jogador não pode mover trabalhadores lá da torre da fortaleza. Então,
Vamos supor que eu tivesse feito essa ação daqui, eu poderia mover trabalhadores para uma dessas 3 regiões, tá? Então, no caso ali, eu teria um trabalhador, eu poderia mover, por exemplo, um trabalhador para cá, para essa região, tá? E isso me daria recursos, tá? Ou pontos, tá? No caso dessas regiões. Capitania. A capitania, que é o próximo, que é essa região aqui, eu posso mover um trabalhador para uma das cidades e receber um ponto de vitória, tá? Então eu posso pegar um trabalhador, tá? E mover para a cidade. Então, por exemplo, quero mover para cá, tá? E eu aumento lá, ganho um ponto de vitória por essa ação. Se eu tivesse mais de 3 trabalhadores, eu poderia mover até 2 e ganhar 2 pontos de vitória por cada um. Beleza? E por último, o moinho. Para cada trabalhador naquela região, deixa eu pôr ele de volta. Para cada trabalhador naquela região, eu ganho 2 pães. Se eu tiver 3, eu ganho 5 pães, tá? Então, essa região aqui é importante para fabricar pães. Pessoal, erro que o pessoal costuma cometer. Eu só posso fazer ação de baixo se eu tiver trabalhadores na região, naquela parte da ilha. As ações dessa região e da alfândega para essa região. Não adianta eu querer fazer ação de baixo, por exemplo, se eu não tenho jogadores aqui. Eu sou um cor de vinho, eu não tenho trabalhadores aqui, não adianta eu querer fazer. Mas se eu tiver, eu posso fazer a ação. Entenderam? Então, basicamente é isso. Essa aí é a fase dos edifícios, tá bom? E por último vem a fase D, fase de manutenção, tá? Então a fase de manutenção começa pela honra, onde o jogador que possui a maioria dos trabalhadores na fortaleza, ele poderá remover um trabalhador da fortaleza para receber 4 pontos de prestígio. Então aqui nesse caso aqui o amarelinho tem 4, ele pode remover um trabalhador de lá e ele ganha 4 pontos de prestígio, tá? É bem bacana ali fortalecer aquela região para que você possa ganhar pontos de prestígio. Tá? Bem legal. Para cada trabalhador nas colônias, tá? Eu posso receber um produto associado. Então, se eu tivesse, por exemplo, com aquele trabalhador aqui, eu poderia receber um de trigo. Aqui eu tenho trigo aqui eu tenho a cana no Brasil e aqui eu tenho o vinho na Índia. Manutenção. Eu descarto um de madeira para cada barco que eu tenho. Então, como eu tenho 2 barcos em jogo, eu tenho que pagar 2 madeiras ou comprar lá, né? E para cada trabalhador em jogo, cada meeplezinho que eu tiver, eu tenho que pagar um pão. Então, lembrando, eu começo com 3 pães aqui. E quantos meeples eu tenho que contar? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu tenho que pagar 4 pães para desta forma, tá? Finalizar a fase de manutenção. Se eu não tiver madeira ou se eu não tiver pão para pagar, eu ganho fichinha pirata, que me dá ponto negativo no final do jogo. Então, isso é muito importante, esse pagamento na fase de manutenção. Beleza? Então, honra, receita, manutenção e alimentar o trabalhador. Dentro da fase D, eu ainda tenho as demandas da coroa. Então, eu vou pegar ali e receber os pontos de prestígio de acordo com elas. Então, lembra que eu peguei ali, ó, eu tenho na primeira rodada 2 demandas, uma que eu peguei daqui e uma demanda inicial do jogo. Então, eu vou escolher uma delas para trocar. Então, por exemplo, como eu só tenho uma personagem aqui, ó, tá? Eu posso descartar essa demanda aqui, jogar fora ela, para ganhar 5 pontos de vitória. Lembrando, se eu tivesse mais de uma, eu ganharia o dobro, 10 pontos. Eu ainda poderia escolher trocar o dinheiro por pontos, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho 3, 6 de dinheiro, eu poderia trocar qualquer quantidade de dinheiro por pontos, tá? Era uma outra opção também.
beleza? E depois de finalizar as demandas da coroa, eu inicio lá a fase de preparação da rodada, beleza? Lembrando que na primeira rodada eu vou ter 2 demandas, tá? Aí na segunda rodada eu não vou fazer essa fase, mas na terceira eu vou ter 3 demandas e posso descartar até 2 para ganhar pontos. E na quinta rodada também eu posso escolher até 3 demandas para poder descartar, tá bom? Outra coisa que acontece nas demandas da coroa é que na segunda rodada do jogo, se não tiver mais tiles de madeira no campo, então se eu tiver esgotado os tiles de madeira no campo, tá bom? Outra coisa que acontece nas demandas da coroa é que se no final das rodadas eu não tiver madeira nos campos conversíveis em trigo, tá? Estes se transformam em campos de açúcar. Então, por exemplo, tá? Por exemplo, campos conversíveis é esse aqui, ó. Então vamos supor, se eu não tiver mais madeiras ali, ó, tiver acabado todas as madeiras, eu vou pegar aqui e isso aqui vai virar um campo de açúcar. Eu vou substituir por um campo de açúcar, beleza? Permanente. A mesma coisa acontece no final da quarta rodada. Se eu não tiver mais tiles de madeira em campos de açúcar, tá? Eles vão se transformar em campos de vinho. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver gasto toda a madeira daquela região, ele vai virar vinho, ok? Isso se eu não tiver mais madeira naquela região ali, tá? Isso aí ajuda a modificar o tipo de cultura que tem naquela região e historicamente é tratado então nessa ambientação do jogo. Então basicamente é isso. Nós temos aí todas essas rodadas, essas 5 rodadas dessa forma, para poder fazer a pontuação. No final do jogo, tudo que eu tiver de pão, madeira, trigo, eu converto em 1 de dinheiro. E dessa forma, a cada 5 de dinheiro, 5 reais, eu tenho 1 ponto de vitória. E aí vem a parte da conversão dos piratas, tá? Então, os pontos piratas não são os pontos que eu vou perder. Eu vou fazer então aqui, eu vou verificar quem tem mais pontos. O jogador que tiver mais pontos piratas, ele vai tomar um revés de 16 pontos negativos, tá? Então ele perde 16 pontos. O segundo lugar, 8. O terceiro lugar, 4. E o quarto lugar, 2. Se houver empate, o jogador que jogou antes da rodada perde menos pontos. E o que jogou por último perde mais pontos. Se eu passar de 20 pontos, pirata, se eu meter o louco lá e falar, agora que já estou ferrado, eu vou pegar bastante ponto pirata. Se passar de 20, cada ponto adicional, tá, eu ganho 1 ponto negativo a mais. Então isso é muito importante a gente estar ligado, tá bom? Bom, o que nós não falamos aqui? Não falamos de todas as regiões, como é que eu faço a alocação. Lembrando que ao final então dessa fase, nós vamos lá rolar os dados e colocar naquela região. Rolar os dados e colocar na região, rolar 3 dados e colocar ali, rolar 3 dados e colocar ali, tá? Rolar os 3 dadinhos e colocar ali naquela região, beleza? Cada um pega as suas madeirinhas da sua cor. E a gente reinicia, então, tá? Um novo turno de alocação. A gente vai fazer a nova preparação, pegando os 4 personagens aqui, embaralhando. Só que como nós agora vamos iniciar a fase 2, quem vai ficar sem nenhum personagem é o 2. Então eu vou fazer 1, 3, 4, 5. E note que eles vão mudar de posição, tá? E dessa forma, essa aleatoriedade vai me trazer um custo maior, às vezes para fazer uma ação, às vezes uma ação mais barata que eu não consegui fazer na anterior. E agora o custo aqui para fazer só colheita é bem caro ainda, é o custo 4. Na terceira rodada, quem fica sem ninguém é o 3. Na quarta rodada, quem fica sem ninguém é o 4. Na quinta rodada, quem fica sem ninguém é o 5º. E aí a gente encerra. Então, em cada fase de preparação, sempre esses personagens vão sendo embaralhados e realocados ali. O que mais que faltou falar?
do moinho. Então o moinho é bem interessante aqui, pessoal. Eu, em qualquer momento, tá, do jogo, tá, eu posso fazer aqui, trocar 2 trigos na fase B, C ou D. Eu posso trocar 2 trigos para aumentar aqui a quantidade de pão que eu tenho disponível por rodada, tá? Em vez de eu ter 3 pães seguros, eu posso ter 4, 5, 6, até 7, para alimentar os meus trabalhadores que vão estar em grande quantidade aqui. Outra coisa que eu posso fazer aqui é que na fase B ou C, eu posso reduzir aqui o meu movimento para ganhar ou 3 dinheiros ou um pão imediatamente, talvez para pagar um recurso ali na fase do personagem. Outra coisa que eu posso fazer é trocar 2 recursos quaisquer por um recurso qualquer. Então, por exemplo, posso trocar 2 trigos, ou por exemplo, um trigo e uma cana por um vinho, dependendo do que eu quero exportar. Então, basicamente, o moinho ali é um mercado de troca, mas eles têm aqui que ser feitos nessas ações específicas, ou na B, ou na C, ou na D, no caso aqui do moinho, no caso da troca na B ou na C, e no caso aqui também da troca ali dos recursos na B, C ou D. Então é isso, essas são as regras do Madeira. Jogo Euro bem legal, tá? Ele tem essas regras bem específicas, por isso que eu quis fazer aqui, passar as regras com vocês, porque a gameplay a gente acaba errando algumas coisas, acabou errando, porque nós já jogamos anteriormente, mas ele é um jogo demorado, então para quem não gosta de jogo demorado, ele demora bastante, tá? Em média aí 4 horas em 4 jogadores, daí para lá. Mas assim, a partir do momento que todo mundo sabe as regras, ele funciona muito bem, é bem fluido, você não vê a hora passar, ele é bem gostosinho, tá? E é um Euro classicão, não tem aqui nenhuma editora no Brasil que trouxe ele, mas vale muito a pena conhecer aí, quem tiver a oportunidade, esse jogo português. Beleza, pessoal? Então, logo mais eu trago um vídeo de gameplay para vocês, beleza? Muito obrigado aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho para receber as notificações e vem pra joga. Valeu!